Fala galera botafoguense, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago, eu sou aqui do Opinião Alvinegra e vim mais um dia para bater um papo com a galera botafoguense. Hoje o assunto vai ser dívidas do futebol brasileiro. O Botafogo é ou não é o maior devedor do futebol brasileiro? Vamos falar sobre isso. Mas antes galera, se você não é inscrito no canal, se inscrevam, ajuda aí irmão botafoguense, valeu? Sobre a dívida do futebol brasileiro. Hoje é comum você ver na televisão o pessoal comentando nos programas esportivos falando que a maior dívida do futebol brasileiro é do Botafogo. Mas será que é mesmo? Eu vou mostrar para vocês o balanço que foi feito de 2019 dos clubes mais devedores do Brasil. Vocês conseguem ver aí, o clube que teve o balanço com maior dívida em 2019 foi o Cruzeiro. Então nós já vemos que divulgado foi o Cruzeiro que teve uma dívida de 800 milhões no ano de 2019. E essa dívida deve aumentar muito mais, porque a arrecadação do Cruzeiro esse ano vai ser muito baixa e muitos jogadores ainda estão entrando na justiça, jogadores que recebiam valores absurdos de salário que vão entrar na justiça contra o Cruzeiro. Então essa dívida provavelmente vai aumentar muito. E o Cruzeiro hoje vai ter uma dívida entre as maiores do futebol brasileiro. E o Botafogo nós vemos aqui 759 milhões, um pouco mais de 759 milhões a dívida do Botafogo. Aí você se pergunta, mas não foi declarado que a dívida do Botafogo era quase 1 bilhão ou de 1 bilhão de reais mais ou menos? Sim, porque aqui a gente não coloca dívidas de que ainda não foram totalmente processadas, pessoas que ainda estão entrando na justiça contra o Botafogo. Então o Botafogo faz uma avaliação que pode chegar a mais ou menos 1 bilhão de reais. Bem, nós temos aqui Cruzeiro e Botafogo com grandes dívidas no futebol brasileiro. Mas declarado, nós já vemos que o Cruzeiro é a maior dívida. E essa dívida vai aumentar. E qual seria então o maior devedor do futebol brasileiro? Eu vou mostrar para vocês. Hoje, o maior devedor do futebol brasileiro é o Corinthians. Aí você me pergunta, pô, mas a dívida declarada do Corinthians é só de 668 milhões, um pouco mais do que isso. Sim, mas o Corinthians hoje, ele não reconhece várias dívidas, como por exemplo a dívida da União. Hoje o Corinthians deve mais de 700 milhões de reais para a União. O Corinthians não reconhece essa dívida. O Corinthians fala que é um pouco menos, que são mais ou menos 500 milhões. De qualquer forma é um valor muito alto. Ok. Porém, enquanto o Corinthians não comprovar que essa dívida é desse tamanho, a dívida oficial é de pouco mais de 700 milhões. Mas o que faz o Corinthians ser o maior devedor do Brasil é o seu estádio. O seu estádio foi bilionário, o valor foi muito alto para a construção. Hoje a Caixa Econômica cobra mais de R$500 bilhão para o Corinthians. E ainda existe a Odebrecht, a maior parte do investimento foi feito pelo Odebrecht, que cobra o Corinthians também. Ou seja, essa dívida do Corinthians passa de R$1 bilhão com o estádio. O Corinthians não reconhece esse valor total, porém esses valores estão sendo cobrados. Então a dívida do Corinthians passa do bilhão. Passa fácil do bilhão. Isso é fácil de você ver, isso é fácil de identificar. Mas por que a mídia vive falando que o Botafogo é o clube mais endividado? É simples. A maior parte do Ibope ainda é visto por São Paulo. E a imprensa é composta por boa parte de corintianos. É muito mais fácil você falar assim, a maior dívida hoje é do Botafogo. Ou a maior dívida hoje é do Cruzeiro. E não é do Corinthians. O Corinthians não reconhece isso. Não importa se reconhece ou não, é cobrado. O Corinthians tem uma dívida muito alta, muito maior do que qualquer clube brasileiro. E a imprensa paulista não reconhece isso. A imprensa paulista vive falando de que o Botafogo é o maior devedor. Mas a dívida do Botafogo vai mudar por causa disso? O Botafogo vai deixar de ter uma dívida grandiosa porque tem outros clubes que devem mais? Não, mas o que eu quero mostrar para vocês é como a mídia trata o Botafogo, de como a mídia muitas vezes é tendenciosa. E se você quer de verdade saber notícias do Botafogo, não adianta você ficar ligando em programas esportivos de TV fechada ou programas esportivos até de TV aberta, porque poucas falam com profundidade do Botafogo. Hoje o Botafogo não vem tendo tanto espaço na mídia como antigamente. Culpas de más administrações, Botafogo não vem fazendo times que vêm disputando títulos, dificilmente o Botafogo chega a disputar algum título de expressão, o que faz o interesse da mídia ser pequeno. Então isso é culpa dos dirigentes que passaram pelo Botafogo e colocaram o Botafogo nessa crise imensa. Porém, onde eu quero chegar, se você quer informação de verdade do Botafogo, se você quer pessoas que vivem do Botafogo, pessoas que correm atrás de informações do Botafogo, o local é aqui.
no YouTube. Aqui você encontra pessoas que estão interessadas em falar do Clube Alvinegro. Aqui é a tua melhor fonte de informação, não só aqui no Opinião Alvinegra, como em vários canais que você tem aí do Botafogo. Por isso é importante você apoiar, por isso é importante você clicar no like, você se inscrever, porque assim a gente fica mais forte. Hoje a mídia está contaminada, hoje a mídia é muito tendenciosa, hoje a mídia leva para onde dá mais audiência. Hoje você ouve falar pouco de Botafogo. Ninguém vai ficar rico falando de Botafogo no YouTube. O que a gente quer aqui é levantar um nome alvinegro, é convocar a torcida botafoguense, é unir a torcida botafoguense, é dar informação, é a gente unir a comunidade alvinegra. A gente precisa fortalecer cada vez mais o Botafogo. E hoje a nossa torcida mostra a nossa força também nas redes sociais. Então galera, se você chegou até aqui, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, fortaleça o nosso canal também, não só a Opinião Alvinegra como os outros canais, dá like e ajude aí a nossa comunidade alvinegra a crescer cada vez mais. Um abraço aí e fui!